Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. Mais de 30 mil imigrantes que moram em Portugal de forma ilegal podem ser expulsos do país. Desse total, 5.300 são brasileiros. O governo português anunciou que vai notificá-los para que deixem o país. O governo de Portugal informou que vai notificar quase 34 mil pessoas que tiveram pedidos de residência, negados para deixar o país voluntariamente ou à força. Segundo informações do Jornal Português Público, mais de 5 mil brasileiros fazem parte do grupo. O ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, informou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia para saírem do país. Segundo o Público, todo o processo de aviso realizado pela agência é acompanhado pelas forças de segurança, que podem ser acionadas a qualquer momento para a expulsão à força das pessoas que foram notificadas. Com essa medida, a taxa de rejeição atingiu 18,5% em Portugal. Isso quer dizer que quase 2 em cada 10 pedidos de residência com decisão final foram recusados. O presidente Donald Trump proibiu e restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, entre eles Cuba e Venezuela. O presidente americano Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, segundo um documento publicado pela Casa Branca. A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A restrição parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. Cuba é um patrocinador do terrorismo e seu governo não coopera nem compartilha informação suficiente com os Estados Unidos, além de se negar historicamente a readmitir seus nacionais expulsos, diz o texto. A Venezuela carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação, afirma o documento. Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente. Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o seu primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto aumentando as tarifas sobre aço e alumínio para 50%. O Canadá é o maior fornecedor de aço, seguido pelo Brasil e México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que aumenta as tarifas sobre as importações de aço e alumínio de 25% para 50%, por considerar esses dois setores estratégicos. O decreto especifica que as novas tarifas vão entrar em vigor desde que retornou à presidência em janeiro. Trump impôs tarifas generalizadas a aliados e adversários, medidas que abalaram a ordem comercial global e agitaram os mercados financeiros. O republicano também impôs tarifas aduaneiras de 25% a produtos específicos como o aço, o alumínio e os automóveis. Em 2024, os Estados Unidos importaram cerca de metade do aço e alumínio utilizados no país. O Canadá é o maior fornecedor de aço, seguido pelo Brasil e México, com produtos destinados a outras indústrias, como automotiva e construção civil. A Argentina é a sexta maior fornecedora de alumínio. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduziu a previsão anual de crescimento econômico mundial devido às tensões comerciais e às incertezas provocadas por Donald Trump, que terão um impacto na economia americana. Pois é, e ainda falando sobre esse assunto, como você viu na reportagem, essa guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos reduziu as expectativas de crescimento da economia mundial. Esse alerta foi feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE reduziu sua previsão anual de crescimento econômico mundial devido às tensões comerciais e à incerteza provocadas por Donald Trump.
Após um crescimento de 3,3% em 2024, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta uma expansão de 2,9% para 2025 e em 2026, segundo as perspectivas atualizadas. No relatório anterior, divulgado em março, a organização, formada por 38 países e com sede em Paris, projetava um crescimento de 3,1% para este ano e de 3% para 2026. Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas contra aliados e rivais que abalaram a ordem comercial mundial e perturbaram os mercados financeiros. A perspectiva é particularmente sombria para os Estados Unidos. A OCDE espera que a economia americana registre uma desaceleração de 2,8% em 2024 para 1,6% este ano, 0,6 ponto a menos que na previsão anterior, e para 1,5% em 2026. A organização reduziu levemente, de 4,8% para 4,7%, a previsão de crescimento este ano para a China, a segunda maior economia do mundo, e o país afetado pelas tarifas mais elevadas anunciadas por Trump. O Brasil mantém a perspectiva de crescimento inalterada para 2025 a 2,1% e tem um aumento para 2026, 1,6%, mas com uma clara desaceleração após a expansão de 3,4% em 2024. A perspectiva para a economia da zona do euro também permanece intacta, com um crescimento de 1% previsto para 2025. Negociadores dos Estados Unidos e da União Europeia devem se reunir em Paris para negociações comerciais. Além dos Estados Unidos, outro país com uma revisão considerável é o Japão. O relatório reduziu a previsão de crescimento do país em 1,1% para 0,7% em 2025. E as empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos postos de trabalho em maio do que o previsto pelos mercados. Os dados provocaram a ira do presidente Trump. As empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos vagas em maio do que o projetado por analistas de mercado. No mês passado, foram criados 37 mil empregos no setor privado. Em abril, foram 60 mil. Analistas esperavam 110 mil novos postos de trabalho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. O número de empregos criados em maio é o mais baixo desde março de 2023. Trump, que prometeu tornar os Estados Unidos mais ricos e prósperos do que nunca, reagiu rapidamente em sua plataforma Truth Social. O republicano pressionou o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, a reduzir as taxas de juros. Powell agora deve baixar a taxa, escreveu Trump, voltando a apelidá-lo de Senhor Tarde Demais e classificando como incompreensível o fato de o Banco Central manter a taxa básica, enquanto outros bancos centrais tendem a reduzi-la. Embora o Banco Central americano tenha começado a cortar as taxas de juros, a autoridade monetária tem demonstrado foco em evitar uma escalada dos preços. Uma redução das taxas de juros poderia dar um impulso à economia norte-americana, atingida pela guerra comercial global desencadeada por Trump. O candidato nacionalista venceu a eleição presidencial na Polônia. O resultado é um golpe para o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk. O nacionalista Karol Nawrocki venceu a eleição presidencial da Polônia. Segundo os resultados oficiais divulgados, a vitória representa um golpe para o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk e demonstra a polarização no país, membro da OTAN e da União Europeia. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, Nawrocki, um historiador de 42 anos, admirador do presidente americano Donald Trump, recebeu 50,89% dos votos no segundo turno de domingo. Seu adversário, Rafael Trzaskowski, de 53 anos, prefeito pró-europeu de Varsóvia e aliado do governo Tusk, obteve 49,11%. Os membros do Partido Populista da oposição Lei e Justiça, que apoiaram Nawrocki, chamaram a vitória de referendo sobre o governo pró-europeu de Tusk. A campanha de Nawrocki foi baseada no slogan
Polônia em primeiro lugar, poloneses em primeiro lugar. No país de 38 milhões de habitantes, que vive um rápido crescimento econômico, o presidente tem o poder de vetar leis e é o comandante em chefe das Forças Armadas. As altas temperaturas começaram cedo no Reino Unido neste ano. Esta foi a primavera mais quente já registrada no país. As temperaturas no Reino Unido atingiram uma média de 9,5 graus Celsius entre março e maio, o que fez da primavera britânica de 2025 a mais quente desde o início dos registros, em 1884. O anúncio foi feito pela agência meteorológica Met Office. O recorde anterior era do ano passado, com uma média de 9,37 graus Celsius. De acordo com o Met Office, a primavera deste ano também foi a mais seca em mais de 50 anos, com apenas 128 milímetros de chuva entre o início de março e o final de maio. O relatório da agência indica que 8 das 10 primaveras mais quentes no Reino Unido ocorreram desde 2000 e as 3 mais quentes desde 2017, o que é um sinal das mudanças climáticas. A primavera de 2025 também foi a mais ensolarada no Reino Unido desde o início dos registros, em 1910, com 653 horas de sol entre 1º de março e 31 de maio. A agência meteorológica observa no relatório que o Reino Unido estava prestes a registrar a primavera mais seca em 100 anos, até meados de maio, quando chuvas apareceram e derrubaram para o 6º lugar da lista. A China anunciou um acordo para estabelecer um órgão internacional de mediação em Hong Kong, que, segundo as autoridades, vai estar no nível da Corte Internacional de Justiça ou da Corte Permanente de Arbitragem em Haia. A China assinou um acordo para estabelecer um órgão internacional de mediação em Hong Kong. A Organização Internacional de Mediação será lançada no final deste ano ou início de 2026 e, segundo as autoridades, estará no nível da Corte Internacional de Justiça ou da Corte Permanente de Arbitragem em Haia. A criação da OIMED ajudará a transcender a mentalidade de soma zero, de você perde ou ganho, promover a resolução amigável de disputas internacionais e construir relações internacionais mais harmoniosas. Pequim está adotando uma abordagem cada vez mais proativa em assuntos internacionais e expandindo sua influência em entidades como as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Mas a iniciativa também é percebida como uma tentativa de restaurar a reputação como um centro de negócios de Hong Kong, onde a imposição de uma lei de segurança nacional em 2020 prejudicou a confiança na imparcialidade do sistema jurídico da cidade semi-autônoma. Um painel de especialistas, aliás, da ONU, prevê a morte da maioria dos corais do mundo com o aquecimento no ritmo anual. Se a situação não for revertida, 99% podem deixar de existir. O destino dos corais está traçado. De acordo com a ciência climática, com o aquecimento de 1,5 graus Celsius da Terra, a maioria dos recifes não vai conseguir sobreviver. Este não é um cenário distante. Os cientistas preveem que a temperatura será alcançada dentro de uma década. O presidente de um painel de especialistas da ONU sobre biodiversidade afirmou que é importante aceitar este fato e questionar o que vem a seguir. Quando estressados por águas oceânicas mais quentes, os corais expulsam as microalgas que são a origem da cor característica e fonte de alimento. Se a situação não é revertida, os corais branqueados morrem lentamente de fome. Com um aquecimento de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, é esperado que entre 70% e 90% dos recifes de corais morram. Com um aumento médio de temperatura de 2 graus Celsius, este número sobe para 99%. Os recifes de coral abrigam 1/4 de todas as espécies oceânicas. Recifes menores, mais dispersos e com menos biodiversidade significam menos peixes e outras formas de vida marinha. Este colapso também ameaça especialmente quase 1 bilhão de pessoas que dependem deles para alimentação, renda do turismo e proteção contra a erosão costeira. Se protegidos e gerenciados de maneira adequada, os recifes ainda podem ser ecossistemas saudáveis, produtivos e atraentes. Mas até o momento, o panorama é incerto. A pesquisa sobre esse futuro tem sido muito limitada.
Um futuro mais sustentável é o que quer alguns países da América Latina. E a busca à energia verde para atrair capital e investimentos estrangeiros para a região tem sido um desses caminhos. Os países da América Latina pediram em um fórum da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente ou à energia verde, para atrair capital e investimentos estrangeiros para a região. O investimento internacional busca cada vez mais países que apostam em um desenvolvimento sustentável profundo, disse Manuel Tovar, ministro do Comércio Exterior da Costa Rica, um dos participantes do Fórum Econômico que é realizado anualmente em Paris. Tovar ressaltou que a América Latina e o Caribe continuam muito atrás de outras regiões do mundo em atrair investimento estrangeiro direto e pediu mais integração regional, seguindo o modelo das organizações multilaterais que existem na Europa e Ásia. Tanto os representantes dos governos da região quanto de empresas privadas insistiram na sustentabilidade para atrair mais investimentos. Segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, o investimento estrangeiro direto na América Latina alcançou os 184,3 bilhões de dólares em 2023, quase 9,9% menos que no ano anterior. A Costa Rica, que ingressou na OCDE em 2021, se tornando o membro mais jovem da organização, presidiu nesta semana a reunião ministerial anual da organização, que agrupa 38 países, incluindo México, Chile e Colômbia. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, basta acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada, até a próxima.